Quando decapitamos um animal ou fazemos algo que deveria matá-lo, esperamos que o animal morra e seu corpo pare de se mexer, certo? Afinal, é isso, a mesma regra seja aplicada aos animais. Mas por incrível que pareça, não é bem assim que as coisas funcionam. Existem algumas espécies de animais que conseguem viver mesmo depois da morte. E na seleção de hoje, separamos alguns animais que você provavelmente conhece, mas não sabia que eles conseguiram. E não se esqueça de fazer parte da melhor comunidade de curiosos do YouTube. Para isso, basta se inscrever no canal agora e deixar um like neste vídeo. Vamos começar! As baratas estão em todos os locais, sempre muito presentes em nossa vida. E você deve saber que esses insetos são de ação do que um ser humano. E além de ser bastante resistente à radiação, esse nenhum outro consegue. Mesmo depois de ter perdido a cabeça, a barata consegue continuar viva por semanas. A cabeça dela também é capaz de viver sem o corpo por algumas semanas, mas claro, depois de algum tempo ela vai morrer. Isso prova que mesmo sem a cabeça, seu corpo continua ativo, se mexendo normalmente. Lembrando também que as baratas respiram pelo abdômen, então ela quase não depende da cabeça para continuar viva. Você sabia que mesmo depois de mortas, lulas podem parecer estar vivas? Isso é bem visto na culinária japonesa. No Japão existe um prato bem famoso chamado odoridon, e é nada mais nada menos um prato onde tem o corpo da lula. Além disso, ela também é servida com arroz, ovos, salmão e muitas vezes até macarrão, fora outros ingredientes que podem ser adicionados na tigela. E por cima eles colocam o corpo do animal, que acabara de arrancar a sua cabeça. Você deve pensar que, como havia arrancado a cabeça, o animal está morto, e o prato pode ser servido sem nenhum problema. Mas assim que o cliente começa a comer e coloca um pouco de molho de soja no animal, ele começa a se mexer, como se estivesse totalmente vivo. Mas isso tem uma explicação. O animal realmente está morto, porém o cloreto de sódio que tem no molho causa uma reação nos músculos da lula, que começam a se contrair e a se mover. Esse verme aqui tem uma capacidade regenerativa fantástica. Por esse motivo, ele pode ser cortado nas extremidades que ele vai continuar vivendo normalmente. Por exemplo, se cortar ela na metade, ela vira 2, e se cortar em pedacinhos, ela se torna 4. Ou seja, cada pedaço que é cortado dá origem a uma nova planária. Isso pelo fato dela ter uma capacidade regenerativa muito rápido. E não pense que elas sentem dor ao ser cortadas, pois elas não sentem dor alguma. Provavelmente quase ninguém sabia que algumas espécies de cobras podem viver até mesmo depois da morte. O que é totalmente bizarro, porque esses bichos já são temidos por muitas pessoas e saber disso só faz com que essas pessoas tenham ainda mais medo do animal. Então vamos pensar. Se você der de cara com uma serpente e decidir arrancar a cabeça dela, saiba que a cobra ainda assim não vai te deixar em paz. Isso pelo fato desses animais terem uma capacidade de ficarem vivas até 1 hora após a cabeça ser arrancada do corpo. Então é por essa razão que mesmo depois de ter decapitado uma cobra, as chances dela ficar se mexendo e tentando te pegar são muitas. Lembrando que tanto o corpo quanto a cabeça continuam se mexendo. E já existem casos confirmados de apenas a cabeça da cobra ter atacado as pessoas. Os peixes não poderiam ficar de fora dessa lista, até porque são muitos vídeos publicados na internet de peixes se mexendo depois de estar morto e limpo. Como esse. Perceba que o animal tenta pegar a moça mesmo depois de estar limpo e sem cabeça. Um outro exemplo é esse aqui. Já não havia absolutamente nada dentro do animal e mesmo assim ele continua se mexendo. Isso acontece porque mesmo depois de morto, as células nervosas do peixe continuam com sais minerais, que são responsáveis por regular a transmissão dos impulsos nervosos até os músculos. Por isso eles continuam se mexendo dessa forma. Por mais de 1 ano, você acreditaria? Bem, é realmente difícil acreditar que um animal sem cabeça conseguiria ter uma vida normal e por muito tempo, né? Mas, por mais bizarro que pareça, isso foi possível. A verdade é que Mike, o frango sem cabeça, existiu sim. E na época se tornou uma estrela do Colorado, nos Estados Unidos.
Isso na década de 1940. A história do frango sem cabeça se iniciou quando um fazendeiro chamado Luiz e sua esposa estavam matando frangos. Até aí tudo sob controle, mas ao final do dia o casal descobriu que um dos frangos decapitados não havia morrido. E para piorar, estava andando pela fazenda. Nessa época, o casal contou à imprensa do mundo inteiro sobre o animal. Eles disseram que deixaram ao dia seguinte. Mas, por surpresa dos dois, o animal continuava vivo no dia seguinte. O homem então notou uma grande possibilidade de lucrar com o tal frango que estava vivendo sem cabeça. E foi a partir dessa ideia que o fazendeiro levou o animal até a cidade para mostrá-lo aos amigos. E como esperado, a fama do frango sem cabeça se espalhou rapidamente por todo o Colorado. E não demorou muito para que a imprensa do país todo se interessasse em conhecer o famoso frango zumbi. Para melhorar ainda mais para o fazendeiro, um produtor de um espetáculo muito famoso na época viajou por mais de 450 quilômetros. Isso só para conhecer os donos do frango e fazer do animal uma atração do show, o que daria bastante dinheiro ao casal. A fama do frango sem cabeça não parou por aí e aumentou ainda mais quando a revista Life se interessou pela história. Os donos de Mike viajaram com o animal por diversas partes do país, onde fazia muitas pessoas terem bastante curiosidade sobre o animal. Infelizmente, em 1947 houve um problema, quando a história bem-sucedida sobre o animal teve que ter um fim, e o dinheiro que o casal ganhava parou de chegar. Isso porque durante uma viagem para a cidade de Phoenix, os donos do frango acabaram perdendo a seringa da ave, e ela acabou morrendo sufocada com o tal muco da garganta. Somente por isso o animal morreu. De acordo com um especialista em frangos, o que fez o animal conseguir viver durante 12 meses, mesmo sem possuir uma cabeça, foi o fato do animal não ter sangrado até a morte. A distribuição da coordenação motora e das funções vitais das aves é bem diferente das do corpo humano. Segundo os especialistas, uma pessoa jamais conseguiria viver sem cabeça, já que a maior parte do cérebro está concentrada na parte de trás do crânio. Assim, se torna possível que, mesmo sem bico, olhos, orelha e a maior parte da cabeça, 80% do cérebro ainda ter ficado no corpo do animal, tornando possível ele ter uma vida normal e longa. Agora me diz, você já sabia que algum desses animais eram capazes de viver depois da morte? Me conta aqui nos comentários, eu tô curiosa para saber. Até a próxima!